Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Essa é uma palavra bem objetiva. Glória a Deus. Quero externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Também agradecer aos meus pastores pela confiança. Eu creio que daqui a uns dias você está aí para ouvir um dos irmãos. Tenho fé em Deus para isso. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1 ao 11, vai dizer assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram anjos e passaram a servir. Glória a Deus. Uma palavra um pouco pesada, receba. Eu quero falar nessa noite a respeito da resistência, da astúcia do diabo, resistindo às astúcias do diabo. A primeira coisa que nós temos que entender é que Cristo, ele é pré-existente. Ou seja, que Cristo ele já existia na eternidade com Deus, junto com o Pai, antes de vir a essa terra. O que me chama a atenção é que ele agora toma a forma de homem, se esvazia de si mesmo, conforme Filipenses 2, 6 a 11, como eu falei um pouco no passado. Um texto que nós chamamos na teologia, conhecemos como texto kenótico ou akenose, esvaziamento de Cristo, onde, se você observar Filipenses 2, versos 6 a 11, ele só vai descendo até chegar à terra. E quando ele chega a essa terra, na sua forma humana, gerada no ventre de Maria, concebida pelo Espírito. E quando eu falo pelo Espírito, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque se nós falarmos que Maria gerou do Espírito, dá uma ideia que Maria teve uma relação íntima em outro sentido, e muito cético usa isso para nos atacar. Então gerou pelo poder do Espírito. Então quando Jesus toma essa forma humana, ele assume a sua natureza humana. Nós vamos aprender, eu sei que é um pouco uma palavra técnica, mas só para a gente ficar entendido, é o que nós conhecemos como união hipostática, onde o ser divino desce à terra, toma forma humana, se torna plenamente homem, mas também é plenamente Deus. Ele é homem, mas também é 100% Deus. Então Cristo vem a essa terra, pisa nessa terra para resolver, na boa linguagem, um pepino que não era dele. Cristo vem à terra
Então, quando ele vem para resolver um problema que era nosso. Ele veio para resolver um problema da humanidade. Se você for analisar, ele não teria obrigação nenhuma de vir a essa terra, mas ele veio. Ele veio para resolver algo que nós não poderíamos resolver por nós mesmos. Ele veio para nos livrar de algo que nós, por conta própria, não conseguimos livrar. Porque a Bíblia vai dizer que Adão peca, Adão erra, cai. E por que Adão, se o pecado começou com Eva? Porque Adão é o representante da humanidade, é o cabeça. Então Adão foi tentado e pecou. O diabo tenta Adão, Adão aceita e peca. Então, somente uma natureza humana que poderia resolver o problema da humanidade. Então ele decide vir à Terra para resolver esse problema. Então, enquanto o primeiro Adão pecou ao ser tentado, o segundo Adão, que é Cristo, também foi tentado, mas não pecou, continuou puro, santo, íntegro em sua essência e em sua natureza. O interessante é que Cristo, ao assumir a forma de homem, ele foi em tudo tentado como ser humano, como homem, assim como nós somos. O escritor de Hebreus, na sua carta, no capítulo 4, verso 15, ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, em que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O diabo, o mesmo que tentou Adão no jardim, e Adão cedeu, tentou a mesma coisa com Cristo no deserto, só que Cristo permaneceu fiel. O diabo sabia que Cristo veio para restaurar uma humanidade caída, pelo qual ele havia tomado o governo da mão de Adão no jardim. Então Cristo veio para tomar o governo da mão do diabo. Se você parar para observar Gênesis, vai começar com a queda de Adão, perdendo o privilégio de governo, mas vai terminar no capítulo 50 com José no trono. O homem perde o governo no início e recupera no final. Algo apontava para Cristo. Então, mesmo o diabo que tentou Adão no jardim, tentou Cristo no deserto. E a tentação, ela é inevitável. A tentação, ela vem para todo mundo. A tentação, ela vem para mim que sou diácono. A tentação, ela vai vir para você que é membro. A tentação, ela vai vir para os nossos pastores. A tentação vai vir para as nossas lideranças. A tentação vem para todos. Só que a questão é se, ao sermos tentados, iremos nos comportar como Adão e ceder, ou ser como Jesus Cristo. Vamos vencer, vamos romper, vamos seguir em crente. Em tudo somos tentados, mas não somos obrigados a pecar. Glória a Deus. Tem gente que diz: eu pequei porque eu fui tentado. Não, querido, você pecou porque você quis. Porque a tentação não gera o pecado. Você peca se ceder, mas se você estiver firmado em Cristo, pode vir a tentação, pode vir o diabo, pode vir o mundo, pode vir o que for, que eu sei aonde está a minha origem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Cristo, após receber, olha que interessante, as bênçãos do Jordão, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. O que eu estou dizendo é que quem conduziu Cristo ao deserto foi o Espírito. Eu não estou falando que foi outra pessoa, estou dizendo que foi o Espírito. E se nós começarmos a analisar o texto daqui para frente, nós vamos perceber que Jesus está iniciando o seu ministério, está iniciando a sua jornada. Vai ser a partir daí que Jesus vai começar a ganhar fama em seu
ministério curando, libertando, tirando pessoas oprimidas. A Bíblia vai dizer no versículo 15 que ele chega na terra de Zebulon e de Naftali, caminho do mar além do Jordão. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e essa luz era ele. Então, a partir daí, ele inicia o seu ministério, e logo após ele ser ungido, ele é conduzido para o deserto para ser tentado. Então, Jesus foi conduzido para onde? Para onde? Ué, não foi para o altar para pregar, não. Jesus foi conduzido para uma grande obra, não. Jesus foi conduzido para o deserto. Por quem? Pelo Espírito. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender nesta noite é que nem todo deserto é o diabo que nos coloca. Estou passando pelo deserto. É coisa do cão, não é não, querido? É Deus nos testando. Aleluia! Tem deserto na minha e na tua vida que é permissão de Deus. Deus permite deserto na vida dos filhos teus. Se você parar para observar, Jesus não foi para o deserto para ser tentado, para que o pai pudesse aprender alguma coisa a respeito do filho, mas Jesus foi para o deserto para ser tentado, para que toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra reconheça que ele verdadeiramente é o conquistador e libertador da humanidade. Então, mesmo o diabo que esteve frente a frente com Adão no Éden, é o mesmo diabo que esteve frente a frente com Jesus no deserto. Adão cedeu e com isso levou a humanidade ao pecado e à morte, mas Jesus o venceu no deserto. Jesus o venceu libertando pessoas. Jesus o venceu libertando o cativo. Jesus o venceu na cruz do Calvário, algo que ninguém pode fazer por mim e por você. Ele realizou. A causa de não sermos consumidos é porque alguém pagou um preço em nosso lugar. Só quem crê e receba esta palavra. É por causa do triunfo de Jesus é que aqueles que se encontram nele também têm poder para triunfar sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a bebida, sobre tudo que o mundo quer nos oferecer. Aleluia! É por causa dele. Deixa eu dizer algo aqui para você. Não é porque talvez você encontra-se em algum momento de provação na tua vida que é o diabo que está agindo. Talvez você pode olhar e ver pessoas no topo. Alguém que você vai olhar e falar assim: meu Deus, é Deus que colocou ele lá. E você, pelo seu momento que esteja vivendo, fala: não, deu uma coisa de errado. Só que essa pessoa que você está olhando e achando que está no topo, que foi Deus que colocou, você talvez não vai saber que para ela chegar onde ela está hoje, teve que pisar por cima de pessoas, teve que humilhar pessoas, teve que maltratar pessoas, teve que arrumar um malabarismo para conseguir conquistar aquilo que ela tanto almejava. Porque a verdade é, a Bíblia vai dizer: aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. A Bíblia diz: não ajunteis tesouro nessa terra, onde a traça a ferrugem corrói, mas juntais tesouro no céu. Então Deus nunca quer o nosso coração, Deus quer o nosso tesouro, porque Ele sabe onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então tem muitas pessoas cegas por um objetivo de conquista, humilha, passa, fica falando mal. Alguém chega assim: que nada, ele não merece, não, quem merece sou eu, desfazendo de pessoa para chegar ao topo, onde nós vamos olhar pela nossa percepção humana: caraca, foi Deus que colocou lá, mas você não sabe o que ela fez para chegar até aquele lugar. Então, nem todo mundo que está em cima
Mas também nem todo mundo que está no deserto foi levado pelo diabo. Meu Deus. Por quê? Porque quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito, mas quem levou ele para o monte foi o diabo. Versículo de número 8 vai dizer: e o diabo levou ainda a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos. Quem leva Jesus para o monte é o diabo. Quem conduz ele para o deserto foi o Espírito. Então, por mais que você esteja passando por algum momento de provação na tua vida, glorifique o nome do Senhor, porque atrás de toda grande provação sempre tem um grande resultado. A nossa luta, a nossa peleja aqui nessa terra não é em vão. As maiores conquistas foi através de grandes provações. E talvez Deus vai te colocar no deserto, não é para matar o teu chamado, não é para matar o teu ministério, não é para paralisar a tua caminhada, mas é para te lapidar para um propósito maior. O melhor lugar que tem o anonimato, onde ninguém está vendo. O melhor lugar para se aprender é no deserto, onde você só depende de Deus e a provisão somente dele. Glória a Deus. Então Jesus foi levado para o deserto, e todas as pessoas ungidas, ela tem um campo de batalha para enfrentar. Glória a Deus. Eu vou repetir. Toda pessoa ungida, ela tem um campo de batalha para enfrentar. Vamos para a Bíblia? Davi foi ungido lá? Davi foi ungido lá? Ungido lá? Ungido lá? Saiu do anonimato, saiu de trás das ovelhas, saiu do pasto para ser ungido a rei. Só que Davi, logo após ser ungido a rei, ele assumiu o trono? Não. Ele vai para o campo de batalha, pois havia um gigante que ele precisaria derrubar. Davi ungiu rei, não assumiu o trono, porque havia gigante para se derrubar. É por isso que aconteceu no ministério, que nós aceitamos a Cristo e queremos que as coisas decolhem. E nós não entendemos aquele processo em nossa vida. Mas é um campo de batalha, porque tem gigante que precisa ser vencido. Então o fato de sermos aceitos por Deus, o fato de sermos ungidos, não nos livrará do campo de batalha. Ao contrário, nos levará para lá. É Deus dizendo para nós nesta noite: o ungido de Deus não foge do campo de batalha. Eu vou repetir: o ungido de Deus não foge do campo de batalha. Pode levantar Golias, pode levantar filisteus, pode levantar o diabo, pode levantar macumba, pode levantar fofoca, pode levantar quem quiser, que nós não iremos recuar. Nós iremos seguir firme, porque em mim não há poder, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Eu sozinho não sou capaz. Davi, pequenininho, querido, franzino, chega diante do gigante de 3 metros, lá vai paulada. O que Saul faz? Toma minha armadura e vai com ela. Ele não consegue andar porque a armadura do irmão não serve
serve para mim, cada um tem a sua própria tática de guerra. E que ele faz? Pega uma pedrinha, um estilingue, e o gigante olha e diz: quem é esse? Está achando que eu sou um cão para vir com pau, com pedra? Davi olha e diz: você vem em mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou em ti em nome do Senhor dos exércitos. Querido, a força da nossa peleja não é na força do nosso braço. As maiores batalhas são conquistadas no campo de guerra, no quarto de oração. Glória a Deus. Quanto mais nós oramos e dedicamos à comunhão, mais batalhas iremos vencer. Aleluia! Glória a Deus! Não importa o nosso tamanho, não importa se estão olhando para nós e nos menosprezando, não importa se estão falando de nós, querido, nós somos barro, nós não somos nada. O que nos capacita é o poder do Espírito que está dentro de nós, que a Bíblia vai dizer que é a excelência do poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia! É o que eu estava comentando sexta-feira com o Patrick lá na sede, quando o pastor falou da Sassa. Querido, Sassa é algo comum. O que não era comum é o fogo não acabar. É o que Deus faz, pega o que era comum e coloca o que é sobrenatural. Assim somos nós, querido. Quem olha para nós por fora, nós somos comuns, não temos nada para oferecer, mas não sabe o poder, a capacidade que está dentro de nós. Aleluia! Então observe o texto. O diabo se apresenta no momento mais crítico que Jesus estava passando naquele momento. Ao versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o canhãozinho ruim só aparece para necessidade. Porque fome fala de necessidade. Fome fala de ausência de algo. E os momentos que o diabo mais se apresenta são nessas horas. Já viu aquele dito? Nada que esteja ruim que não possa curar. É desse jeito. Cá para nós tem dia que, se não for misericórdia de Deus, eu acho que nós surtamos. Então, nesse momento que ele se apresenta em nossas necessidades, ele gosta de querer brincar com a nossa cara. E a primeira coisa que ele vai fazer ao se apresentar nos momentos de dificuldade é colocar dúvidas em nosso coração. Olha o que ele diz para Jesus no versículo 3: se tu és filho de Deus, dúvida. E por quê? Porque ele tenta tirar a visão de quem está prosseguindo. Então ele coloca dúvida: ó, está no deserto, sentindo fome, e ainda pergunta: se tu és filho de Deus, dúvida. Só que, preste atenção, como que ele tenta colocar dúvida em nossos corações? João capítulo 1, versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhe poder de serem filhos de Deus, ao que crê em seu nome. Então, se nós já aceitamos a Cristo, nós somos filhos de Deus. Aí, nos piores momentos, ele sussurra em nossos ouvidos e as dúvidas começam a vir: cadê o teu Deus? Diz que serve a Deus, está deixando você passar por esse momento. Diz que é fiel a Deus e ele não vem te socorrer. Onde está teu Deus? Cadê ele? É as dúvidas que ele coloca em nosso coração. E essas dúvidas nos faz perder o foco. Essas dúvidas nos desvia da rota. A dúvida nos tira do direcionamento de Deus. E é isso que o diabo mais vai lutar para conseguir: nos tirar da rota, nos tirar do caminho, tentar nos parar e nos tirar do direcionamento de Deus. O que ele mais quer é colocar dúvida. Só que olha o diabo colocando dúvida em Jesus: se tu és filho. Só que o diabo também sabia que no capítulo 3, versículo 17, Deus diz:
este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu me alegro. Então o diabo tenta colocar dúvida, mas a palavra de Deus nos garante que nós somos filhos de Deus. E não é a tentação que vai nos fazer parar, não é a tentação que vai nos desmotivar. A tentação será uma ponte para a nossa vitória. A tentação será uma ponte para que eu e você possamos testemunhar que a tentação não nos paralisou, mas nos tornou mais forte. Ela nos ensinou a ser fiel às coisas de Deus. Se a tentação vem por esse lado, ela pode ter certeza que do outro lado tem um Deus me esperando quando eu atravessar e cantar o hino da vitória. A tentação não tem poder de parar o Filho de Deus. Aleluia. Não para, querido. Quem está no controle é Deus. O diabo não é fichinha. Eu vou ter medo de macumba se meu Deus é grande? Eu vou ter medo de fofoca se meu Deus é grande? Eu vou ter medo de provação se eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho? Eu vou ter medo de provação se eu sirvo um Deus que fez maná cair do céu num lugar que não tinha nada? Eu vou ter medo de provação se eu sirvo um Deus que fez água maná da rocha? Eu vou ter medo de provação se Deus criou tudo quando isso aqui era apenas um caos? Eu vou ter medo de provação por quê? Se pelo poder da palavra dele tudo é gerado, pelo poder da tua palavra ele também é fiel para cumprir todas as promessas em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus, é forte. Então olha o diabo, se tu és filho, coloca dúvida. Mas ele continua, depois dizendo, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí ataca a necessidade, aí nós concluímos. Junta a dúvida com a necessidade, querido, é desvio da outra. Primeiro as dúvidas, depois ele ataca a necessidade. Pois se juntar dúvida com necessidade, a tendência é que desviando do caminho e saindo do direcionamento de Deus. Essa é a vantagem que o diabo quer ter sobre nós, nos tirar do caminho de Deus. A investida do diabo é para que colocamos as nossas necessidades físicas acima das espirituais. E quando nós agimos dessa forma, caímos em pecado, porque estamos permitindo que a situação que estamos vivendo de momento controle as nossas ações e atitudes, e não mais é Deus. A nossa visão sai de Deus e entra no nosso momento de dificuldade. Só que crente não vive de momento, crente vive de história. Meu Deus. O momento que você está vivendo hoje é passageiro, mas o legado que você pode deixar pode ser eterno. Então, qual é a tática do diabo? Oferecer aquilo que nós estamos precisando e que iria suprir as nossas necessidades. Que ele oferece para Jesus pão. Jesus está com fome, então vou oferecer pão. Mas Jesus, ele usa a palavra para vencer o diabo. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer derrubar o inimigo que se levanta em sua vida? Use a palavra de Deus, porque ela é viva e poderosa e é alimento diário para as nossas almas. E qual é a palavra de Deus? João 6 vai dizer que só Ele tem palavra de vida eterna. O diabo, palavra de destruição, e Deus, palavra de vida eterna. Então Jesus rejeita a palavra do diabo e fica com a palavra de Deus. E quando nós rejeitamos a palavra do diabo e nos apegamos à palavra de Deus, não tem muralha de Jericó que fica de pé, não tem montes que
fica à nossa frente, não tem barreira que impeça o nosso progresso, não tem o diabo para paralisar a nossa chamada, não tem ninguém que irá nos impedir, pois a palavra de Deus, ela tem poder para dissipar as trevas, derrubar o inimigo, abrir caminho onde não tem caminho, abrir porta onde não tem parede. A palavra de Deus, ela tem poder para curar quem se encontra enfermo, libertar quem está cativo. Aleluia! É a palavra. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. É a palavra de Deus, querido. Não é a palavra do homem, não é a palavra do diabo, é a palavra de Deus. Forte. Pelo poder da palavra, querido. Ele criou. Até o diabo é criatura dele. Doido foi o diabo querer se revelar. Porque ele, na verdade, era um querubim ungido. Intentou em seu coração se colocar acima e caiu. E o que ele diz? Ezequiel 28, Isaías 14, que ele queria ser semelhante a Deus. E qual foi a primeira proposta dele para Adão no jardim? Se tu comeres desse fruto, dessa árvore, teus olhos serão abertos e tu serás como Deus. O que ele não conseguiu, ele queria botar no nome. E o que ele faz agora? Quer colocar dúvida em nós, vai nos tirar. Ele conseguiu colocar dúvida em Adão e Eva. Porque Adão e Eva deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir a palavra do diabo. E sabe por que muitos hoje estão caindo? Porque está fazendo trocadilho das palavras, tampando o ouvido para a palavra de Deus, escutando mais as palavras do diabo. Você quer ver uma coisa? Estamos na igreja, se alguém chegar a entregar uma profecia, uma revelação, nós ficamos com dúvida, querido. Se realmente foi Deus que falou, não. Mas se passar alguém na rua e dizer, fizeram uma cura com o teu nome, vem para a igreja e pedir ao seu pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, porque fizeram uma cura. Ou seja, a palavra de quem está lá fora está sendo mais poderosa da palavra de um homem que Deus está usando para liberar um direcionamento para a nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado. O diabo, ele queria o quê? De qualquer maneira parar Jesus. Tanto que no versículo 8 ele oferece um reino, que se Jesus prostrasse ou adorasse, tudo ele daria para Cristo. Mas Jesus entende que somente Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tiago 4, versos 7 e 8: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele chegará a vós. O problema não é somente resistir o diabo, o problema é que nós resistimos o diabo, mas não nos achegamos a Deus. Nós temos que resistir e chegar ao trono da graça, chegar onde está o Pai, no santo do santo, em oração, em jejum, em leitura da palavra, buscando a comunhão com Ele, dia após dia. O diabo tinha um reino para oferecer para Cristo, mas ele preferiu a cruz, porque ele sabia por que ele veio, que era para nos resgatar do poder das trevas. Glória a Deus. Então o diabo vai com soluções para os nossos problemas, mas Cristo tem solução para nossas almas. O diabo, ele quer que nós paramos, mas se sofremos com Cristo, com Ele também reinaremos para a honra e glória do Senhor.